Oi, gente. Todo ano de eleição, todo ano eleitoral, é um ano que ocorrem muitas promessas de candidatos aos vários cargos eletivos em disputa e sempre vem à tona uma discussão acerca de um termo chamado estelionato eleitoral. Esse termo, embora não tenha previsão legal no ordenamento jurídico brasileiro, é um termo que corriqueiramente é utilizado para se referir a candidatos que, quando eleitos, não cumprem aquilo que prometeram. E o ano de eleição sempre é um ano de muitas promessas. Nessa perspectiva, a gente vai fazer hoje uma discussão acerca do que poderia ser o estelionato eleitoral. Alguns absurdos no ano de eleição acontecem, de tipo candidatos prometerem coisas que não podem cumprir, de candidatos que não compreendem as atribuições constitucionais dos cargos aos quais estão concorrendo. O ano passado mesmo, em 2018, eu fui candidato ao Senado da República e vários colegas que estavam candidatos também, prometendo construir hospitais, construir escolas, quando na verdade isso é atribuição do Poder Executivo, não é atribuição do Poder Legislativo. E aí a gente faz uma discussão acerca de tudo isso, porque o ano que vem é ano de eleições municipais e certamente vai ter candidato a vereador prometendo calçar rua, asfaltar rua, vai ter candidato a prefeito prometendo melhorar a segurança pública, quando na verdade isso é uma atribuição do chefe do executivo estadual. Então, quer dizer, vai ter muita coisa atravessada, né? E aí a gente faz essa discussão hoje porque não há previsibilidade legal do estelionato eleitoral. E aí eu quero chegar no final desse vídeo, segura um pouquinho aí para você ver a conclusão, há um raciocínio que eu tenho lutado muito por ele. Então, do ponto de vista do Código Penal brasileiro, o estelionato, enquanto crime, é previsto no artigo 171, é o famoso 171, que até a imprensa divulga muito, é o crime de estelionato. É o cara que, por exemplo, quer fazer um puxadinho na casa dele, vai na loja de construção e compra um milheiro de tijolo com um cheque sem fundo. O dono da loja apresenta o cheque volta, ele reapresenta o cheque volta mais uma vez, ele passa a cobrar então a pessoa que emitiu o cheque e a pessoa que emitiu o cheque não honra o pagamento, frustrando a expectativa do dono da loja receber aquele dinheiro, que pode então criminalizar quem emitiu o cheque pelo crime de estelionato. Então, no artigo 171, o crime de estelionato ele está tipificado da seguinte forma: comete estelionato quem aufere vantagem indevida, vantagem ilícita, causando prejuízo a uma outra pessoa, né? Se a gente for fazer uma analogia, uma comparação com a política, o que seria o estelionato eleitoral? Então, por exemplo, quando um político promete alguma coisa, alguma postura na campanha, é eleito e não cumpre, é como se ele fosse aquele cara lá da loja que emitiu o cheque sem fundo para comprar o milheiro de tijolo. Ao emitir um cheque dizendo que ia pagar o milheiro de tijolo, ele criou uma expectativa no dono da loja de que iria pagar aquele milheiro de tijolo. A mesma coisa ao político. Quando ele na campanha promete que vai fazer alguma coisa ou assumir alguma postura, ele está criando uma expectativa na população, né? Lá no caso do tijolo, quando o dono da loja não recebe o valor do cheque sem fundo, ele ele tem uma expectativa frustrada e, por conta disso, ele cai num prejuízo de ter fornecido a mercadoria e não ter recebido por ela, tá? A mesma coisa, trazendo para o estelionato eleitoral, quando o político eleito não cumpre aquilo que prometeu na campanha, né? A população também fica frustrada na sua expectativa de ter, digamos assim, entregue um produto para o político, que é o mandato, e em troca ter sido frustrada na sua expectativa. Então há uma analogia sim, daí o termo estelionato eleitoral ser um termo corriqueiramente utilizado. Então o estelionato ele parte de duas premissas: a vantagem que alguém aufere de maneira ilícita e o prejuízo que vai causar em uma outra pessoa. No caso do estelionato comercial, por exemplo, a vantagem é a pessoa oferir um bem que não pode pagar por ele. E o prejuízo é quem forneceu o bem vai ficar no prejuízo de ter entregue um bem não recebido por ele. No estelionato eleitoral, a vantagem é o cargo eletivo.
A pessoa recebe um cargo eletivo causando que prejuízo? O prejuízo à população de ter uma má representação. Então há uma analogia e é possível sim fazer uma comparação, e vários projetos de lei já tramitaram na Câmara dos Deputados no sentido de criminalizar, de tipificar e criminalizar o estelionato eleitoral, né? Projetos de lei já tramitaram prevendo multa, prevendo perda de mandato, prevendo até prisão de político que comete estelionato eleitoral, mas todos eles não passaram sequer da Comissão de Constituição e Justiça. Foram taxados como inconstitucionais. O projeto mais promissor é o do deputado Índio da Costa, que é um dos fundadores do PSD do Rio de Janeiro, que prevê que o político que, uma vez eleito, não cumprir pelo menos metade das promessas de campanha, fique inelegível para o próximo mandato, né? Então essas aí são as conjecturas que existem em torno do estelionato eleitoral. Desde 2010, quem é candidato a cargo do executivo, ou seja, a prefeito, a governador ou a presidente, tem que apresentar um plano de governo na Justiça Eleitoral. Para o legislativo não há a previsibilidade de se apresentar um plano de mandato, né? E aí, em função disso, eu tenho uma meta, ou tenho um projeto de lei já esmiuçado para poder regulamentar a tipificação do estelionato eleitoral. E a minha ideia enquanto projeto de lei, e que inclusive eu deverei estar em Brasília no próximo mês dialogando com alguns deputados de vários estados e senadores também em relação a isso, é um projeto de lei que tenha o fulcro dele, o foco em 5 artigos. O primeiro artigo é a proibição da reeleição em todos os níveis, de vereador a presidente. O Brasil, na minha concepção, não está maduro para o instituto da reeleição. O segundo artigo desse projeto de lei seria o seguinte: candidatos eleitos a cargo do executivo têm que cumprir o mandato do executivo até o final. Ele não pode abandonar, renunciar ao mandato do executivo para se candidatar a cargo do legislativo. E aí eu explico. Aqui no Piauí é uma brincadeira. O governador, ele é reeleito por segundo mandato e ele não cumpre o segundo mandato, né? Renuncia o mandato um ano antes para se candidatar normalmente a senador da República. Então, isso é um crime de estelionato, não cumprir o mandato outorgado pelo povo. Isso não está ainda tipificado em lei, mas moralmente isso não é correto, né? O terceiro artigo da minha proposta de projeto de lei é que quem for eleito para cargo do legislativo, tá? Vereador, deputado estadual, deputado federal e senador, também tem que cumprir o mandato até o final que for otorgado pelo povo. Ele fez um acordo com o povo, fez promessas e o povo, confiando nisso, depositou nele o mandato, certo? E aí ele não pode cometer o estelionato de abrir mão desse mandato e não entregar ao povo que o povo outorgou a ele, que é o cumprimento do mandato, tá? Se, nesse artigo 3º, o candidato eleito ao legislativo for convidado para ser ministro de Estado, secretário municipal, secretário estadual, como é muito comum, que ele faça isso, mas renuncie de vez o cargo do legislativo e fique inelegível para a próxima eleição. É o ônus que ele vai ter que assumir para poder abrir mão do mandato outorgado pelo povo. Isso aqui no Piauí, por exemplo, o governo do estado já chamou quantos deputados estaduais para ser secretários de Estado? Quantos deputados federais para ser secretário de Estado? Aqui nós temos caso de deputado que passa mal uma semana no mandato e se afasta para assumir secretaria de Estado. Nós temos casos, inclusive, que isso é muito grave, que quando o governador manda um projeto de lei para a Assembleia, ele exonera os deputados estaduais que estão assumindo secretarias para votarem o projeto na Assembleia de acordo com o que o governo do estado quer e depois eles voltam para as secretarias novamente. Isso também ocorreu agora na reforma da Previdência, quando o presidente Bolsonaro exonerou ministros que eram deputados para que eles voltassem para a Câmara e votassem a favor. Então, ficam brincando, né, com o voto do povo. Isso é uma brincadeira com o voto do povo, né? E o pior, não tipificado como estelionato eleitoral. Bom, e um outro ponto que eu queria colocar, além disso, é que ex-presidentes, isso seria um outro artigo da lei, né,
ele não poderia mais se candidatar a nenhum cargo eletivo, porque o ex-presidente ele guarda tantas informações privilegiadas que seria desequilibrado qualquer possível candidatura futura dele. Isso em vários países do mundo já é adotado, como nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, né? O ex-presidente ele é aposentado como ex-presidente, ele não pode mais exercer cargo público algum. Nós temos aqui no Brasil o exemplo de ex-presidente que depois se candidatou ao Senado da República, inclusive por outro estado que não era o estado de origem dele, né? Então isso gera uma certa instabilidade no cenário político. Então essas medidas são medidas de moralização, são medidas que eu defenderei, né? Peço a você que o ano que vem na eleição municipal, qualquer candidato a prefeito de Teresina ou de sua cidade que tenha mandato eletivo, não vote nesses candidatos, porque esses candidatos já foram eleitos para serem deputados, serem senadores pelo povo. Eles têm que cumprir esse mandato sob pena de estarem moralmente incorrendo no crime de estelionato eleitoral. Nós temos aqui no Piauí caso de deputado que foi eleito e que não tinha nenhuma semana de ter tomado posse como deputado, que já falava em ser candidato a prefeito de Teresina. Então isso é uma brincadeira, né, com o voto do povo, que é soberano, e nós temos realmente que lutar pela moralidade na política. É essa bandeira que eu vou carregar de agora em diante e sempre. Ok? Espero que você curta o vídeo, repasse esse vídeo para os teus grupos de redes sociais. Eu acho que é importante nós divulgarmos essas ideias, porque somente assim nós conseguiremos avançar em termos de melhor representação política e em termos de melhor postura dos nossos políticos em relação ao exercício da política. A política ela é feita para que nós possamos devolver à população qualidade de vida, para que nós possamos devolver à população mais seriedade em nossas condutas, e não para que a gente possa se perpetuar no poder usando desses artifícios que a vacância das leis proporciona. Forte abraço a todos, até a próxima.